Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu me chamo Marcela Ferraz, primeiramente, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tem dificuldade, que é manter a calma em relação à ansiedade, manter a calma em relação à irritação. E eu não havia gravado antes justamente porque eu também tinha dificuldade nesse ponto. Principalmente a questão de ansiedade, só que agora, como eu estou praticando, estou bem melhor em questão de ansiedade e melhorando um pouco também a questão de irritação. Tudo bem que eu já era mais ou menos em relação a isso, mas quanto mais melhorar, melhor, né? Vamos lá. Bom, acho que principalmente no momento assim que tá muita agitação, muita irritabilidade, a primeira coisa que a gente procurar fazer é respirar melhor, né? Pra poder acalmar os batimentos cardíacos e é isso, botar e acalmando assim, e parando de pensar um pouco também. Acho que é focando na sua própria respiração, você para de focar um pouco no que a outra pessoa tá falando ou nas suas preocupações. Então, respirar em 4 tempos, segurar em 4 tempos e expirar em 4, ou então respirar em 8, mas eu acho que a primeira respiração mesmo, a gente geralmente tá mais pesado, assim, procurar respirar bem e expirar ao máximo também, pra já deixando aquela carga ali. E acho bom fazer isso umas 5 vezes, mas assim, faça quanto você achar melhor. E, bom, vamos lá. A segunda questão, sobre irritabilidade também, é procurar entender o lado do outro. E se você ainda não consegue pensar que, assim como você, precisa aprender e melhorar alguma coisa, outro também precisa e leva tempo, porque a gente tem hábitos, né? São anos agindo de tal maneira, aprendendo a se defender de tal maneira, pensando também da mesma forma. E como é um hábito, fica mais difícil de mudar, então assim, leva mais tempo. Mas lógico, se isso está te atrapalhando. E assim, ao invés de se irritar tanto, de brigar tanto, a primeira coisa é procurar, principalmente se a pessoa não sabe, né? É procurar conversar, acordar, dizer o que está incomodando, explicar os argumentos e a pessoa dela também. E, bom, refletir o que é melhor para os dois, assim, né? Que dá para ceder um pouco dos dois lados. Como dá para ficar mais justo para os envolvidos. E, bom, se a pessoa não quiser acordar, não aceitar, né, não quiser ceder nem você, né, algum dos lados não quiser ceder, o melhor é se afastar mesmo, não tem muito o que fazer. Mas se não der para se afastar, aí eu vou falar sobre isso depois. E outra questão é de às vezes você pensar se não é você que está sendo injusto, não a pessoa, né? Porque às vezes é a gente que erra e não os outros. Então, assim, procurar ver, poxa, será que eu que tô me vitimizando ou eu fui injusto mesmo? Por exemplo, às vezes a gente... Tem pessoas que fazem isso, não sei se são... Não vou dizer todas, né? Mas a gente às vezes tá estressado com outras situações, preocupados com outras situações e acaba jogando em cima da outra pessoa.
Então, assim, às vezes você nem percebe que faz isso, então é bom começar a prestar mais atenção também pra ver se você faz ou não. E outra questão também é a gente querer controlar, né? Então, às vezes só porque algo não saiu do jeito que a gente queria, e às vezes é até melhor não sair do jeito que a gente queria, pra gente poder aprender ou uma outra forma de fazer, sei lá, se adaptar aos imprevistos, não sei como explicar, mas assim, às vezes é até melhor pra gente de repente descansar mais. Então, entender se não é você que precisa mudar também, assim. Mudar seu jeito, seu pensamento, assim. Pelo menos entender quando você tá sendo injusto, né? Pra pelo menos pedir uma desculpa, né? Pelo menos isso. Então, e procurar, né? Cada vez mais não cometer o mesmo erro. Então, primeiro respira. A terceira questão é mais pra ansiedade mesmo. Então, a melhor coisa a se fazer quando tá muito ansioso, muito preocupado, é procurar fazer logo, né? Se que der pra fazer naquele dia, aquela semana, procurar fazer logo, porque aí você fazendo logo você já fica mais calmo e evita de recorrer aos vícios, né? Porque muita gente tem vício, então evita de se distrair, evita de recorrer a vício, de ficar perturbado mesmo, assim, sem conseguir raciocinar, agitado, né? Faz mal, ou então dolorido, né? Às vezes a gente fica tenso, então começa a doer o corpo, e para evitar esse tipo de situação, procurar fazer o mais rápido possível, não ficar pensando muito, sabe? Pensar, tá, tem como resolver de tal jeito, tem como resolver hoje isso, então já vamos logo, tem como, sabe, resolver amanhã, tá, até amanhã eu vou até falar sobre quando não dá pra resolver também na hora. Então assim, vamos lá. Então, resolver rápido é o melhor pra evitar essa aflição toda. Vamos lá. Não deu pra resolver naquele momento. Algo que vai demorar mais um pouco, vai demorar muito. Se tiver algum tempo pra cumprir, dá o melhor de si. E isso, né? E o que der, deu. Então, foi o destino, assim, tinha que ser. Você deu o seu melhor, tá tudo bem. Não ter sido, não ter saído bem, ou tá tudo bem também. Você não ter sido melhor, mas saiu bem, ótimo. São coisas do destino, assim, é questão de aceitar. Acho que essa aceitação traz mais paz pra gente. E sabe assim, tentar ver as partes boas do processo. E se você já acabou aquele processo, né, e tá esperando um resultado, que é logo aquele resultado, justamente procurar fazer outra tarefa, é mais essa questão, assim, só procurar fazer outra tarefa se você tem que esperar. Focar no processo e não focar muito no resultado. Eu acho que essa questão, porque o resultado até te motiva, mas às vezes também te deixa muito ansioso, né, de chegar lá. Tão bom às vezes é esquecer o resultado e curtir, poxa, né, eu tô estudando tal coisa, que eu posso aproveitar, o que tá sendo legal de pegar aqui. E o que não for, aí sim lembrar do resultado. Não, mas peraí, tem que focar nisso aqui porque eu tenho esse resultado, então quero esse resultado. Então é saber medir quando você tem que ter motivação e quando você não tem que pensar no resultado, né? Quando
tem que pensar para te dar motivação e quando você não tem que pensar para justamente não te dar ansiedade. E, bom, vamos lá. A quinta questão, quinta dica voltando na quarta, é assim, se não tiver tempo para terminar que seu objetivo, assim, com um tempo livre, e aí é essa questão de se esforçar, mas ao mesmo tempo você saber equilibrar para cuidar da sua saúde, assim. Dar o seu máximo, mas cuidando da sua saúde, né? Cuidando para não entrar nos vícios, essas coisas. Como eu falei, né? Bom, vamos lá. A quinta, agora sim. Algo bom para melhorar a paciência e a ansiedade é, ao longo do processo, fazer essa prática espiritual e antes de chegar o momento do resultado, você pensar, você pedir no que você acredita para te proteger. Assim você vai sentir mais confiança, não vai se sentir sozinha. E além de compreender que se tá demorando é porque você ainda não tá pronto para receber, sabe? De alguma maneira, ou sei lá, talvez você esteja querendo um relacionamento. Então, assim, se você não recebeu ainda, você não tá pronto, você não tá com a energia aberta para isso ainda. Então, o universo sabe o que faz. E assim como algum lugar, né? Às vezes você quer morar em algum lugar, você quer visitar ou então quer sair de algum lugar e entender que às vezes assim tá um pouco apegado. Quer sair, mas ao mesmo tempo fica aquela dúvida porque passou muito tempo ali e tal. Mas assim, questão de saber quando serve ainda para sua energia e quando não serve. Assim como as pessoas, né, os estudos, tudo que passa na nossa vida, entender que às vezes não serve mais. E tá tudo bem. Entender que o que a gente aprendeu com aquilo, que a gente aproveitou o momento que a gente estava na mesma, numa energia parecida, ou na mesma energia, e por isso que a gente se envolveu. Falar em questão de se afastar, muitas vezes acontece, né, nos relacionamentos. E aí me lembra a questão de que nós às vezes associamos isso ao nosso valor, né? Mas às vezes não tem nada a ver, às vezes a pessoa se afastou porque estava com um objetivo diferente, né? Às vezes você se afastou porque você viu que estava mentindo para si mesmo. Então, assim, simplesmente não estava mais, sabe, naquela energia, naquela... E é isso, e tá tudo bem, sabe? O destino separou, é essa a questão. Desapegar aprender a lidar com... aprender a desapegar do material, sabe? É deixar a vida levar um pouco, é entender quando o destino age e quando você age. Então, é isso, assim, você vai ter muito mais paz, inclusive em relação aos imprevistos, quando você entende isso, que cada um tem seu tempo, mas aí ao mesmo, às vezes não depende da gente, então também depende do tempo, do destino ali, às vezes, né? Tem coisas que acontecem, pessoas que surgem e saem assim do nada, que não é do nada, né? Tudo tem um motivo, mas que vai ser para coisas ruins, né? Que vai ser para o nosso aprendizado, coisas desafiadoras que
no momento ali, né, na primeira vez a mudança a gente sempre fica mais abalado no caos ali, mas se você manter a sua espiritualidade, procurar ao máximo refletir e tentar, né, agir de forma equilibrada, às vezes fica difícil, mas em meio àquilo que você tem dificuldade, nossa, você vai conseguir evoluir, se manter um pouco mais calmo nessa situação. Então, quando acontecer de novo, você já vai estar mais preparado. E é isso. Esse vídeo demorou mais um pouquinho, mas acho que valeu a pena. É isso. Bom, espero que vocês aproveitem e não esquece de compartilhar, comentar, se funcionou pra você. Compartilha pra quem precisa, se inscrever no canal também, pra ajudar, pra acompanhar aqui. E então é isso, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo caminho de vida pra você e até mais, até o próximo vídeo.